O Midori acorda e vai lá estender roupa, coisa que ele não faz há muito tempo, e começa a se lembrar do discurso que a Uraraka deu em prol dele, defendendo ele. O Deku tá realmente de volta. A batalha final se aproxima, mas estranhamente ele não tá com medo. Vamos seguir em frente, vamos superar o desespero e ir além. Então corta para outro país, Estados Unidos. Os militares estão assistindo uma reportagem sobre a crise em Tóquio. A cidade está devastada e quem causou isso foi o grupo de criminosos chamado Fronte de Libertação Paranormal, com o líder sendo conhecido como o símbolo do mal, All for One, e com aquele que provavelmente vai virar seu sucessor, Shigaraki Tomura. Eles libertaram vários vilões que eram prisioneiros por todo o país e estão causando ainda mais destruição. Os heróis e a polícia estão trabalhando juntos, mas não conseguem lidar com os números avassaladores. E a reportagem é interrompida por vilões. Os americanos estão muito revoltados com aquilo e perguntam se tem ordens para atacar. Mas parece que ainda não. Os incidentes no Japão fizeram os vilões do mundo todo ficarem mais ativos. Então até a Casa Branca tem dificuldades de agir. Mas eles continuam bravos porque só levaria 2 horas para levar os heróis até o Japão. Então surge alguém falando, nesse caso, pode me levar com vocês? É a Star and Stripes, a super-heroína número 1 dos Estados Unidos. Aí eles estão levando elas, mas meio receosas porque eles não sabem de nada, só que ela fala que já decidiu que vai. E aliás, isso é um pedido direto do All Might, o mestre dela tá com problemas. Agora cortando pro esconderijo dos vilões, e o All for One tá falando que graças aos fugitivos que perderam o controle, a polícia e os heróis estão ocupados e não podem se dedicar a procurar eles. No esconde-esconde eles podem vencer nessa pequena ilha. O Spinner então fala que teriam derrotado eles se deixassem o país. Mas o All for One fala que a premissa é diferente. Derrotar eles brincando de esconder é um objetivo de curto prazo. Já obter o One for All é um objetivo de médio prazo. E o Spinner achava que esse era o objetivo final dele. Mas o All for One fala que ele tem longos planos de vida. Só que agora o maior obstáculo do projeto de vida dele, e também a maior chance, tá se aproximando. Ele tem amigos no mundo inteiro. No Japão, o All Might pode ter erradicado o crime, mas não se pode dizer o mesmo do resto do mundo. Se os vilões de outros países saírem do controle, todos os países do mundo vão ter que pesar a defesa interna ou colaborar em conflitos externos. E o obstáculo e a chance dele é a Star and Stripe, a mulher mais forte do país da liberdade, origem dos super-heróis. E ele tá muito animado porque isso vai ser como uma aposta. A interferência dela seria um problema, mas se ele conseguir roubar a individualidade dela, o resto tá garantido. E ele fala pro Igot que diferente do Dabi e dos outros, ele parece dedicado a servir de guarda pra ele. Mas logo logo será a hora de você entrar em ação. O Spinner no caso, não você que tá assistindo. Ele vai ter que ajudar na luta do Shigaraki. Porque como o nome dele diz, Spinner, ele fia as coisas. Ele não era ninguém. E também por ser um heteromorfo, ele teve uma vida dura. E já dá pra ouvir nas sombras os muitos humanos que simpatizam com ele. Nas ruas já tá pichado, liberte os paranormais. O Spinner é o nosso porta-voz. Outros vilões aparecem lamentando a captura do Redestro, mas as brasas da libertação ainda queimam. Eles são um regimento de apoio para a criação do novo mundo. Por isso eles foram colocados no mesmo grupo do Spinner. O único líder ainda ileso, o Skeptic, falou: libertem-se, realizem a revolução do Redestro, reúnam guerreiros, esse é o método mais simples de fazer isso. Ele não gosta deles, mas precisa fazer o que as circunstâncias exigem. Foi neles que o Redestro viu alguma esperança. Não interessa se a união dos vilões vai assumir a responsabilidade de verdadeiros libertadores, mas a gente vai fazer eles se tornarem isso. Nós vamos adorá-los. Nós plantaremos as sementes depois que o Shigaraki acabar com o mundo. Aí corta para os nossos heróis, o Endeavor e o Hawks estão indo se encontrar com a Star. E o Hawks se sente reconfortado de ter ela ali. E o Dynasty fala que é por causa desse sentimento que ela causa que eles vão ser salvos. Aliás, ele também queria falar sobre um jeans vintage da época da Corrida de Ouro com ela. Então do nada eles recebem uma ligação de emergência. A Star tá a 50 km do local de pouso, mas ele já apareceu para interceptar ela, o Shigaraki. Ela pergunta pro Shigaraki se ele é o All for One, ele fala que não sabe. Ele não sabe o que é ele. Então os pilotos avisam que aquele é o Shigaraki Tomura e dão todos os dados dele. Destrói tudo que toca, super força, regeneração e usa ataques de pulsos eletromagnéticos. Então ordem para todos os pilotos, desativem o piloto automático e liberem seus campos antipulso. E para garantir, ele pergunta pra Star, quer atacar ou escapar? E é óbvio que é atacar. E os pilotos já sabem que muitos deles vão perder a vida ali. Formação Delta, e a Star garante que os cadáveres deles vão voltar pros entes queridos. Então lutem com todas as forças. E o Shigaraki tá com uma sensação estranha. Ao mesmo tempo que ele consegue confirmar que é o Shigaraki Tomura, também não há dúvidas que é o All for One, e começa usando um ataque combinado de ondas eletromagnéticas, canhão de ar e carga pesada. E ele fala que sabe a individualidade da Star. Ela não liga e fala, de agora em diante, a atmosfera a 100 metros da minha frente não vai mais poder existir. E do nada o Shigaraki fica sem ar. A individualidade da Star é New Order.
Depois de tocar alguma coisa e chamar pelo seu nome, ela pode criar novas regras. E ela sabe que o Shigaraki não vai morrer com isso, então manda os jatos atacarem com laser. E ele devolve usando os ataques combinados de reflexão e espalhamento. Mas ela se protege falando, o laser pode ser segurado. O Shigaraki se regenera e percebe que o vácuo desapareceu. Será que esse é o limite do New Order? E ele pula pra cima dela, mas ela dá um socão nele e grita o nome dele. Ela pode usar duas regras, mas a primeira é sempre exclusiva pra ela. E é impossível ter um superpoder como o do All Might. E ela começa a se lembrar que no passado foi salva por um estudante de intercâmbio japonês. Ela e a família estavam no carro e um assaltante começou a atacar eles. Ela já tinha aceitado a morte se fosse para proteger a irmãzinha dela. Mas na mesma hora, ele chegou. E ela nunca vai esquecer daquelas duas antenas. E assim ele se tornou o mestre dela. E para homenagear a paz que ele trouxe, ela se deu 8 antenas. Então ela aterrissa no Shigaraki e fala: se Tomura Shigaraki se mover 1 centímetro daqui, o coração dele para. Mas dentro da mente do Shigaraki, ele começa a se lembrar do All For One falando que a fronteira entre eles é extremamente ambígua. Era pra levar pelo menos 2 meses pra eles se tornarem um só, mas o ódio do Shigaraki é muito grande. Já deve estar em 97, 98%. Eles não vão ser nem All For One e nem Shigaraki. Vão se tornar outra coisa. Então ele consegue se mexer e a Star fica sem entender nada. O cabelo dele começa a crescer e ele fala que tudo começou naquela casa. O ódio foi se empilhando pouco a pouco, e a Star recua sem estar entendendo nada. Já o Shigaraki tá entendendo a New Order. É o mais poderoso, mas também segue regras. A individualidade da número 1 dos Estados Unidos é muito bem administrada pelo país. Seus detalhes são confidenciais. Só se sabe que se ela tocar e falar o nome, ela pode acrescentar a regra que quiser. Mas ele tá aprendendo várias coisas nessa batalha. Parece que tem um limite pro poder que pode adicionar à vida e a um corpo físico. Porque senão ela teria explodido a cabeça dele naquele soco. E pela ordem que ela deu pra ele, pra habilidades de enfraquecimento não deve ter limites. Só que ao mesmo tempo ela não disse, sei lá, que se alguém tocasse em um bloco de ar específico morreria. Então não é tão liberal assim. Ou pode até ser, mas o efeito é bem mais fraco. E ela também tem um nível de liberdade muito maior com as coisas não vivas. Essa é a essência do New Order, a diferença entre seres vivos e os outros deve estar no processo de dar um nome. Por isso não funcionou com ele. A Star reconheceu ele como Shigaraki ao tocar ele, mas ele não se reconhece como Shigaraki. Quando ela chama alguém com senso de existência, o reconhecimento precisa se igualar. Já quando é uma coisa não viva, é só a Star reconhecer o negócio. Mas ele não sabe o limite, o alcance, e tipo, se tem um cachorro com o nome de Gabigol e ela chama só pelo nome dele, funciona? São muitas questões, mas o Shigaraki quer muito testar esse poder. Então a Star manda avisar o comandante Agpar. O piloto fica meio relutante, mas ela fala que se não der pra usar aqui, do que adianta a autoridade especial dela? Ela já viu com os próprios olhos que o Shigaraki não é só um inimigo do Japão, ele vai se tornar do mundo inteiro. Eles têm que matá-lo agora, de um jeito que o Japão não consegue. E pede pros bros dela: até chegar a hora da gente pousar, me dê um lugar pra eu pisar. E é impressionante como os pilotos são muito leais à Star. Eles derrubam o Shigaraki e a Star dá uma nova ordem. A atmosfera vai ficar dura e 1000 vezes o meu tamanho. O Shigaraki não consegue enxergar, mas sabe que tem algo errado. E ela dá um baita socaço nele. Como não acumula dano, no fim, a estratégia pra matar ele tem que ser esmagar ele o máximo que der. Mas o corpo dele é muito duro, então ela pede lasers. Todos os caças atiram nela e ela fala: os lasers vão endurecer como um só. E pega toda essa energia concentrada e joga de uma vez no Shigaraki. Mas se desse pra derrotar ele com isso, o Endeavor com certeza já teria feito. Isso só vai atrasar a regeneração dele. Então o comandante Agpar se comunica com a Star e fala que dessa vez ela não vai conseguir se safar só perdendo a licença. Ele avisa que já falou com o Japão e vai dar um tiro de graça pra ela. Tá tudo pronto, eles estão quase chegando. E esse é um vilão que nem mesmo All Might conseguiu capturar. É só hora de superá-lo, Cassie. Os Tiamat, os novos mísseis cruzeiros intercontinentais hipersônicos, use todos eles e acerte o alvo. Finalmente voltou o nosso Boku no Hero, né? Tava ansioso pra isso. Eu já recebi tanto spoiler, mas eu peço pra vocês não comentarem spoiler nos comentários, pra não estragar a experiência de quem não tem. Mas acho que essa temporada vai ser legal se a animação for boa, né? Que nesse primeiro episódio não foi lá aquelas coisas. Eles continuam fazendo filme, priorizando filme que não é canônico, cara. Mas é isso, finalmente a Star entrou em ação. Não acho que ela vai conseguir derrotar o Shigaraki agora, porque é meio óbvio que ele é o vilão, né? Então não vai derrotado agora. Mas é isso, quem gostou deixa o like aí, comenta o que vocês acharam desse primeiro episódio, vocês estão ansiosos, ou se vocês já largaram mão de Boku no Hero de vez. E é isso, deixa o like aí quem gostou, se inscreve no canal, comenta. E é isso, tamo junto, valeu, falou!